Olá, pessoal, estamos aqui de volta no Momento do Varejo, no seu Momento do Varejo, por isso você precisa se inscrever, dar o seu like, ativar o sininho para receber as novidades e também mandar os seus comentários. Compartilhe conosco a experiência que você tem vivido no varejo. Eu estou muito feliz e falo aqui, não só em meu nome, mas também da Lúcia Bel Awad, do Celso Amâncio, do nosso diretor Celso Ferreira dos Santos, da nossa equipe brilhante de produção, da Laurinha, enfim, de todos, porque hoje nós vamos conhecer a história, a biografia de um dos principais varejistas do Brasil, nome dele, Mário Valério Gazin, o senhor Mário Gazin, fundador do Grupo Gazin, e que me deu a honra de escrever 2 livros sobre a trajetória dele. Primeiro, a biografia, que nós lançamos em 2016, e depois o case brilhante que ele fez de sucessão da empresa, do Grupo Gazin, já que ele não tinha nenhum sucessor na família, nem entre filhos, nem entre sobrinhos, então fez uma sucessão de um executivo fora da família, então vale a pena realmente, além de ler os livros, acompanhar um pouco desta trajetória do senhor Mário Gazin, um dos seres humanos mais incríveis, na acepção da palavra, que eu conheci na minha vida. Um homem que veio a esse mundo para gerar riqueza, para gerar oportunidades, para fazer com que as pessoas possam trabalhar, produzir, ganhar o seu sustento e automaticamente pagar a faculdade dos filhos, comprar suas casas, estudar, enfim, viajar, conhecer o mundo. Claro, porque geração de riqueza é isso, né? Você cria oportunidade, você cria empregos e com isso as pessoas ganham os seus dinheiros, né? As suas remunerações, investem nelas, na própria família, enfim. Então isso é que é geração de riqueza. E o seu Mário faz isso brilhantemente. O Grupo Gazin vinha alcançando resultados maravilhosos, você vai acompanhar na matéria, ultrapassou a marca das 300 lojas, o Grupo Gazin, a rede Gazin de lojas, foi eleita recentemente pela revista Exame como o principal grupo varejista do Brasil, uma alta conquista. Enfim, além disso, conhecer a essência desse jovem Mário Gazin. Eu digo jovem porque ele nunca envelhece aqui, ó, né? O organismo pode até ganhar alguns anos a mais, mas a mente dele está sempre aberta, é um dos homens mais cultos que eu conheci, em função do que ele conhece, do que ele lê, do que ele aprende, do que ele investiga, do que ele se aprofunda para conhecer. Então nós estamos aqui convidando vocês para acompanharem a biografia. Vocês sabem que eu tenho um programa Biografias, então vamos aqui acompanhar a biografia do senhor Mário Valério Gazin, senhor Mário Gazin, que fundou o Grupo Gazin, e hoje nem mais na presidência do Conselho ele está, ele terceirizou completamente o grupo, mas claro, é o principal acionista, né, um dos maiores varejistas do Brasil. Por isso vamos conhecer de onde veio o senhor Mário Gazin e aplaudir então essa trajetória brilhante, de muito sucesso, mas como ele disse, sucesso é uma coisa, valor é outra. Então ele busca agregar valor e não apenas sucesso. Olha, é uma aula de empreendedorismo, de varejo e de humanismo. Além do que o Grupo Gazin sempre tem se posicionado entre as principais empresas do Brasil no Great Place to Work, que avalia as melhores empresas para se trabalhar no Brasil e também na América Latina. Ele também pontua bem na América Latina. Então, pessoal, em nome da nossa equipe, vamos acompanhar a entrevista com Mário Gazin, fundador do Grupo Gazin. Espero que você aprecie. Tchau! Olá, pessoal, começa aqui o programa Biografias. Olha, estou até emocionado. Hoje vai ser duro não me emocionar, viu? Com esse nosso convidado, vai ser demais. Ele mora aqui, ó, mora aqui. Tenho certeza que... E não cobra, olha, sou turco e não cobra aluguel dele, viu? Apesar de tudo, não cobra aluguel, porque é uma pessoa muito especial. É um ser humano que tem um coração, que tem uma história do tamanho até maior do que a empresa que ele construiu, que é o senhor Mário Gazin, fundador do Grupo Gazin, que engloba as principais redes de varejo do Brasil, com mais de 300 lojas, está entre as principais redes de varejo, além de ter um Atacado Gazin, Colchões Gazin, agronegócio, enfim, né, um vasto mercado em que atua o Grupo Gazin. Uma história incrível, e que eu tive o privilégio, né, de escrever 2 livros, um deles é esse aqui, a biografia do senhor Mário Gazin, maravilhosa, incrível, que lançamos em 2016, com 50 anos de grupo, e esse aqui também, depois o senhor Mário me deu essa honra de trazer para este livro o case de sucessão de uma empresa familiar
da Gazin, também um processo muito lindo. Seu Mário, vivi momentos incríveis em Douradina, com o senhor aqui também, né? Com o nosso querido Diego Soriano, agora o nosso querido Gabriel Buzignani também, né? Acompanhando o senhor em tudo. Então, primeiro, quero estender um tapete vermelho aqui no Biografias, uma alegria enorme poder contar agora aqui no Biografias essa história que eu já conheço bastante, mas é sempre importante, sempre bom, sempre gostoso conhecer uma história empreendedora e que, principalmente, que se assemelha com a realidade do brasileiro. Tudo bem, seu Mário? Tudo, Elias. Aqui está uma benção, graças a Deus. Só está faltando chuva, o resto tem de tudo. Então tá Só bom, está chuva seco, só chuva. O resto está tranquilo, com toda Amém. certeza. E o senhor Mário, como eu disse, também atua no agronegócio, no agrobusiness, né, senhor Mário? Na agropecuária, né, enfim, então é importante. Então a chuva realmente ela é importante, principalmente. Agora nós estamos em época de que safra, senhor Mário? Aqui nós chamamos de safrinha, né? Porque já houve a safra do soja. Eu vi a safra do soja esse ano indo embora por causa da seca, mas de repente deu 2 chuvas aí e salvou tudo. Mas o milho está perdendo muito, Elias. O milho nós vamos ter, que é a safrinha, que é a colheita depois do milho. Que ela foi apelidada de safrinha porque no passado se colhia, plantava o milho no mês de setembro, outubro, e ele tinha uma safra grande. Depois tirava o soja, plantava o milho. E aí sempre tinha uma safrinha que chamava. Hoje já virou safrona, porque é onde produz mais. Porque conseguiram arrumar semente com genética melhor, que afunda mais, e um monte de processo. Então, nós temos que ajudar muito. Eu acho que melhorou demais aí essa produção. Acho que o Brasil tem produzido muito. Então, nós temos feito aí, eu vejo aí soja, como tem produzido nesse Brasil. Né? Então, tudo tem andado, a carne tem melhorado muito, porque o pessoal passou a tratar o animal com muito mais carinho, com muito mais benefício, e isso fez com que a produção aumentasse muito. Então, tudo isso tem dado um resultado muito grande. E eu vi hoje de manhã aqui nas internet que o agronegócio aí, o Brasil nunca exportou tanto como exportou esse mês de abril, né? Acho que nós tivemos aí um crédito de 10 bilhões. Então, foi uma coisa assim fantástica. E não tem explicação, acho que foi a maior da história até hoje, em um mês. Então, tem muita coisa boa no Brasil acontecendo. Né? Nós temos coisas que tem problema, mas vai ter todo mundo. Há pouco, agora que eu fiz uma gravação aqui, e estava falando que se todo mundo esperar que vai melhorar o ano que vem, vai melhorar o mês que vem, gente, nada melhora. Eu ganhei um sapato ontem aqui, eu ganhei um sapato antes de ontem, e ontem eu vim com ele. E aí eu reclamei aqui para o meu menino, falei, olha, rapaz, tem um lugar aqui que ele está me apertando, está machucando. Ou não, logo ele laceia. O sapato nunca vai lacear, porque ele é de couro maciço, ele vai lacear, o nosso pé vai acostumar com os problemas que ele tem. E acaba isso acontecendo para o Brasil todo, né? Não é verdade? Porque não vai melhorar o ano que vem, vai continuar. Eu nunca vi tanta concorrência acontecer igual está acontecendo agora, nesse país, né? Aqui, há 5 anos atrás, a nossa cidade tinha uma avenida, chamada Avenida Barão do Rio Branco, só tinha comércio nela. Hoje, tem comércio em tudo quanto é lugar. Você vai para a esquerda, tem, para a direita, tem banco ali, tem banco aqui. Isso tudo é concorrência que está nascendo. São coisas que vai ficar cada dia mais apertado para um, para outro, mas tem espaço para todo mundo, porque o Brasil é grande e bom. Então, isso tem coisa boa acontecendo. Né? Então, eu vejo assim que tem muita coisa boa. Não é só no agronegócio, não. A indústria também tem muita coisa boa. Porque se não tivesse boa, essas multinacionais aí não estava a todo vapor. Então, está aí, todo mundo vendendo. Eu acho que tem muita coisa boa acontecendo. Muito bom, senhor Mário. É importante trazer essa palavra de otimismo nesse momento, senhor Mário, porque a gente lê jornal, assiste jornal e sai desesperado. Então, é muito importante, porque o senhor tem um olhar que as pessoas muitas vezes não têm, né? De dentro de um estúdio, de uma redação, é o olhar do povo, né? O senhor está sentindo ali na boca do caixa esse movimento. Agora, senhor Mário, tem uma frase do senhor que eu gosto muito, porque a gente quer, todo mundo quer ter sucesso. Todo mundo quer ter sucesso. Muitos nem sabem mensurar o que é o sucesso, né? Mas o senhor falou, pessoal, antes de ter sucesso, o importante é agregar valor. Então, eu quero que o senhor transmita o que o senhor pretende com essa frase. Com toda certeza, o sucesso, ele não é nada. Ele não é nada. Quantas pessoas fez tanto sucesso e hoje está numa pobreza danada, está numa miséria louca, né? E com toda certeza, isso não é bom.
Então, eu sempre tenho falado que a melhor coisa do mundo mesmo é ter valor. É você criar valor. Né? Uma empresa não pode fazer sucesso, ela tem que ter valor no nome, valor no trabalho, valor naquilo que ela está fazendo, em tudo aquilo que ela cria e constrói. Então, esse é o grande passo que a gente tem que fazer. Então, o valor. Então, o homem não pode fazer sucesso. Quantos cantores fez sucesso e hoje está numa merda danada? Quantos jogadores de futebol fez um... Puta merda, o Maradona morreu pobre. Pô, esse cara ganhou dinheiro que não é brincadeira. Né? Então, eu vejo aí, muitas vezes eu comparava o Maradona e o Pelé. Né? O Pelé é um homem que criou valor. O Maradona fez sucesso. Só que o sucesso acaba. O sucesso é como, acho que você subir numa escada, Elias. Né? Você sobe na escada assim, meio ligeiro. Você vai... Você está lá em cima. E, na verdade, o valor é o contrário. Você vai subir na escada, só que você sobe um degrau e para nele. E olha para baixo e vê o que você construiu. Né? Aí você se agarra de novo e olha para... sobe mais um degrau, que é mais um tempo. E você olha para baixo, você ficou mais longe do chão, você se agarra mais firme. Esse é o valor do sucesso, é agarrar mais firme, mais seguro nas coisas. E isso faz qualquer coisa. E muitas vezes, na sua empresa, se você quer que a empresa crie sucesso, você tem que fazer com que seus funcionários também criem sucesso. Que eles criem o valor. E eles vão criando valor, e vai criando valor, junta com o seu valor, e fica um valor enorme, né, na empresa. E particular, cada um nós tem valor. Eu acho que você tem muito valor aí escrevendo o que nós fala e da nossa vida, daquilo que nós fizemos. Isso é muito bom, porque você passou para frente um monte de coisa. Não foi sucesso que você fez, e nem que nós fizemos, mas é um valor que nós passamos para as pessoas que vão nos ouvir. Né? Então, eu acho que isso é muito interessante e muito bom. Eu acho que são coisas assim que a gente tem. Então, jovem que estiver nos ouvindo, esqueça o sucesso, esqueça de fazer sucesso, mas crie valor para a tua família, para o teu nome, para a tua empresa, que isso nunca vai acabar. E você sempre vai estar olhando no chão, você vai ver o chão. Porque cada vez que você sobe um degrau, você agarrou mais firme, você ficou mais distante de tudo aquilo que você construiu, ou começou a construir. Muito bom, excelente, seu Mário, muito importante o senhor compartilhar esse pensamento, porque além de gerar valor, também tem que gerar riqueza, como o senhor faz muito bem, gera riqueza, né? Tem milhares de colaboradores aí construindo seus sonhos, né? Engajados com a companhia. A gente vai falar bastante sobre isso, porque realmente a Gazin é um case emocionante, né, de gestão de pessoas, né, enfim, de comprometimento. Então, quero que o senhor vai contar bastante sobre isso. Agora, por falar em valor, o senhor já foi sapateiro, padeiro, garçom, por isso que eu falei que a história do senhor é uma história que se assemelha com a realidade do brasileiro. Conta um pouquinho desse início até a abertura da primeira loja, seu Mário. Tudo isso que você falou, nós já foi. Né? O primeiro emprego, eu fui agricultor, trabalhava com o pai na roça. Né? Mas lá na roça eu sempre dava um jeitinho de arrumar um dinheirinho, sabe? Para comprar uma chuteira, para comprar uma bola. Né? Teu pai não tinha dinheiro para comprar, né? Então, o que você tinha que fazer? Rezar para chover muito, para dar uma erosão, para levar um cafezinho na erosão, depois você ia lá e catava, porque ele era teu. Você não tinha roubado, não tinha nada, porque já ia embora mesmo, você pegou. Isso eram umas coisinhas, depois vender também, época da colheita de manga, você ia vender manga lá na beira da rodovia, né? Hoje, quem passou ali entre Maringá e Castelo Branco, ou Maringá e Nova Esperança, era meu ponto, né? Lá debaixo de uma paineira. Era vender ali. Depois que meu pai veio para a cidade, aí então uma coisa ficou diferente. O primeiro emprego foi de sapateiro, e um dia eu falei, puxa vida, aquele tempo não era como hoje, que você tinha que trabalhar 48 horas, né, do trabalho, 44 ou 40, que seja, mas você tinha que trabalhar ao menos, porque hoje começa às 8, para às 6, tem uma hora de almoço no meio-dia. Aquele tempo não tinha esse negócio de hora de almoço. E também não tinha, você tinha que chegar cedo, a hora que o sol entrar, nascer, e ir embora quando escurecesse. Quantas vezes eu fiz sapato com a lamparina? Não era porque não tinha energia elétrica, era uma lamparina. Né? Tocando a querosene, você ficava com o nariz bem pretinho, mas nós já estávamos até acostumados com isso, não tinha problema. E lá um dia, meu patrão acho que gostava um pouco de mim, para mim ir em casa almoçar e voltar, eu morava um pouquinho longe, não era, talvez uns 2 quilômetros, 2 para ir, 2 para voltar.
seria 4. Era a pé. Aí ele me dava um dinheirinho para me comer todo dia um sanduíche e tomar uma tuba, ou era uma tuba, não, um guaraná ou uma sodinha, aquela pequenininha. E um dia lá, vendo a padeira lá fazendo aquilo todo, eu perguntei para ela, não está precisando de um padeiro aí de noite? Porque de noite eu não tenho serviço. Então, eu não gostava de estudar. Né? Eu era ruim na escola. Mas quem é ruim na escola tem que ser bom no trabalho. Né? Então, mas depois eu vim estudar. Depois de velho eu estudei. E aí, eu perguntei para ela, a senhora não está precisando de um padeiro? Ela falou, estou precisando. Eu falei, pode vir hoje? Mas você é muito pequeno, né? E eu tenho um padeiro ali, tem que rodar um cilindro. Eu falei, eu rodo. Eu rodo o cilindro, eu pode deixar que eu aguento rodar. Eu penduro naquele trem lá, mas eu rodo, né? E ela falou lá que me pagavam, não me lembro quanto era, mas era um valor assim, do que eu ganhava na sapataria, era quase já o dobro. Né? Eu ganhava muito pouco na sapataria. Era o primeiro emprego, estava aprendendo, aprendi muita coisa. E aí, naquele dia, eu fui lá depois do almoço trabalhar, rapaz, eu bati o martelo lá e costurava sapato, costurava arreio, mas como eu era um menino, tinha mais 4 sapateiros, eles faziam sapato e eu ficava botando meia sola, consertando arreio. Então, aquele povo tinha um chulé da porra aquele tempo. Era brabo, o sapato era bruto, e aí era sempre eu que fazia os consertos. Eu falei, puxa vida, não, agora eu tenho que virar sapateiro também. E aí, eu não via chegar à noite para ir trabalhar de padeiro. Chega lá, o padeiro falou, o senhor tem que rodar o cilindro, porque eu sou o chefe aqui. Falei, bom, eu vou tentar rodar, né? Eu vou rodar, porque não tinha energia, era no braço. Eu me lembro que eu botei 2 caixas de cerveja embaixo para subir em cima, porque eu não alcançava dar a rodar na manivela, porque a manivela era meio comprida, porque Pensa, né, para ficar mais leve rodar o pão. Mas eu rodei sim, com toda certeza eu rodava. E logo, logo eu comecei a pensar, falei, puxa vida, se esse padeiro foi embora, eu comecei a aprender a fazer os quindim, aquele tempo não era como hoje, que hoje você faz, a padaria faz 1000 tipos de pão. Aquele tempo era pão doce ou pão salgado. Né? E só tinha 2 tipos de doce, era um quindim e fazia um pudim de pão velho. Quando sobrava pão, nós ralávamos, fazia um pudim ali. Era aquilo que fazia, nada mais. Então, não tinha outra coisa. Então, eu falei, rapaz, o dia que esse homem foi embora, eu vou virar chefe nessa padaria. E, olha, não demorou, não foi nada não, mas ele saiu, ele mudou dali, naquele tempo o povo mudava muito, e ele se mudou de lá e eu acabei ficando chefe. Aí o que entrou, já entrou rodando a manivela e eu só enfiando a massa. Né? Já melhorou bem para mim. Eu me lembro que quando esfriava, o forno era a lenha, e aquele tempo esfriava bastante, e o pão não crescia, porque o fermento não tinha fermento como hoje, que é esse fermento tudo de indústria. Aquele tempo era de batatinha. Né? Então, na época do frio era um problema. Eu tinha que posar lá dentro da padaria para não deixar o forno esfriar a padaria. Então, o pão veio crescer, tinha que crescer. Então, foi uma bastante. Depois, essa senhora, ela era uma moça, uma senhora muito boa, e aí ela falou: meu filho está precisando de um funcionário ali numa loja de imóveis. E eu falei: puxa vida, vou lá já. E aí fui lá, já ajeitei. Aí sim, aí eu fui ganhar bem. Aí eu fui ganhar bem mais do que eu trabalhava de noite, de padeiro, e de dia, então aí já melhorou minha vida assim ali. Mas isso, na época, eu tinha 13, 12 anos. 12 anos. Enquanto eu trabalhei com ele nessa época, eu trabalhava de padeiro ainda. Depois eu fui trabalhar com outro, não, porque aí o horário não batia mais. Aí não dava mais, porque o outro era muito mais serviço. Fui trabalhar no secos e molhado, que hoje é os mercados que nós temos. Então, esse foi o processo ali. Mas a vida é assim, gente. Hoje é assim, nada cai do céu de graça. Né? A chuva, quando ela cai porque está na hora de Deus, precisa molhar mesmo. É obrigação dele quase molhar a nossa terra. Então, tem bastante coisa aí que é interessante. Dinheiro não cai do céu, tem que ganhar ele. E para ganhar dinheiro tem muito sacrifício, né? Muita coisa que aconteceu no passado que hoje não acontece, né? Por exemplo, quem derrubou os governos comunistas no Brasil em 62, 63, 64? Foi um jovem que ia para a rua. Né? Quem derrubou o Collor? Foi um jovem. Né? Então, eu vejo que aí foi um jovem que tem o poder todo, que é o maior poder. Que são eles que não têm. Porque o pai tem o cuidar dos filhos, ele não pode arriscar a vida dele. Mas o jovem pode arriscar um pouco mais, né? Pode fazer as coisas certas. Então, isso tudo tem um grande benefício. Então, nada é de graça. Tudo tem. Eu falo que aqui não tem almoço de graça.
né? Não existe almoço de graça. Se um dia eu almocei na sua casa, eu vou convidar você para um dia almoçar na minha, né? Então, tudo é esse controle, essa coisa boa que a gente tem na vida, né? Então, esse foi o começo. Aí, um dia lá, eu saí desse secos e molhado, voltei a trabalhar para o meu patrão, que era o filho da senhora da padaria. Aí fiquei com ele mais um bocado de tempo, aí a situação já era muito diferente. Ele tinha uma fábrica, eu trabalho de dia na loja, de noite na fábrica. Então aí o trem era muito mais arrojado. Nessa época aí, quando eu voltei a trabalhar com ele, eu já tinha quase 15 anos. Porque eu saí deles, eu não tinha 17, eu fiquei mais 2 anos, né, com ele. Aí um dia lá ele falou assim: a loja de Douradina nós temos que fechar ela. Eu vinha toda semana catar o dinheiro de lambreta, né? Nas filiais dele, porque naquele tempo não tinha banco para mandar dinheiro para lá, dinheiro para cá, então tinha que vir catar o dinheiro. Aí ele falou: ó, no sábado você não vai em Douradina de moto, de lambreta, vai de caminhão, me traga, carrega o móvel, que o gerente de lá vai sair, eu não tenho outro para pôr lá. Eu pensei alto, acho que eu pensei alto e falei: puta, se eu pudesse, eu comprava essa loja, né? Ele falou: eu pego o Jeep. O Jeep não eu tinha aí, então não tinha problema. Lá foi o Jeep embora. Aí fui falar com meu pai concordou, topou. Ele falou: ou se você quiser ir lá tomar conta dela também, mas meu pai ia falar: tomar conta não, vamos comprar a loja do homem. E acabamos comprando a loja dele. Aí eu vim para Douradina mesmo com isso em 1966. Olha, gente, é um tanto assim bastante difícil. Quando ele falou que queria vender essa loja, é porque aqui era difícil de vir, não era fácil. Não era uma coisa assim fácil, era difícil de vir. Mas na época tinha bastante gente e corria dinheiro na época da colheita do café. Acabava a colheita de café, então parava tudo. Mas, graças a Deus, a gente cresceu muito. Samuel, eu quero que o pessoal observe, né, que o senhor apostou no negócio que quem criou não apostou, né? Não enxergou isso. Então, o senhor enxergou que aquilo podia ser promissor, diferentemente do fundador. Eu tenho alguns biografados meus que tiveram isso, né? Que compraram um negócio de alguém que já tinha montado como o senhor. Então, é muito importante também esse olhar que o senhor traz, né? Enfim, se você está convicto, está enxergando aquilo que as pessoas não estão vendo, mas você acredita, vá em frente. Agora, um ponto que eu gosto muito, senhor Mário, dessa história do senhor... Mas, viu, Elias, espera aí. Pois não. Só para nós ajudar isso, né? Eu falo que muitas vezes, Elias, quando a gente vê essas oportunidades, não é que a coisa é fácil. Ela pode ser até muito mais difícil, porque não é nada daquilo que você estava pensando. Eu nunca pensei em ter loja de imóveis na vida. Eu já pensava em ter um comércio. Mas, na época, o que dava dinheiro aí, o que o pessoal falava que era muito bom, era vender roupa, loja de roupa, né, que vendia tecido, metros, né? Ou então os secos e molhados. Não tinha nada a ver com móveis. Móveis ainda era uma coisa assim, porque hoje nós chamamos assim, mercado mole, mercado duro, né? O mercado de móveis naquela época era um mercado mole mesmo, não tinha nada assim que tinha muita sustentação, porque os móveis era tudo montado, não era nada desmontado. Um caminhão cabia 12 guarda-roupa, né? Quando cabia muito, era 12 guarda-roupa. Então, se carregava muito pouco, mas colchão não se vendia colchão quase de espuma aqui nessa região, só tinha colchão de palha, algum colchão de mola, muito pouco. Então, mercadoria, não vendia muita eletrodoméstica, não tinha energia elétrica, né? Tudo sem. Aí o que vendia de eletrodoméstico, nós falamos, era rádio a pilha e máquina de costura, né? Não tinha mais nada, e geladeira a gás. Mas geladeira a gás, querosene, que isso era muito caro, não era uma coisa barata, só rico mesmo que tinha. Então, fica aí essa coisa assim, então, para a gente ver. Mas pode perguntar, Eli. Então, excelente, excelente, para o pessoal entender que a Agazin, neste ano de 2021, completa 55 anos de história. Então, imagina o seu Mário conseguir colocar esses produtos, né, há 55 anos atrás. O livro traz, né, o que o seu Mário rodou, né, esse Paraná, esse Brasil, para conseguir mercadoria para colocar na loja. Agora, o que eu gosto, seu Mário, é da criação da segunda loja, que o senhor diz. Eu criei um erro estratégico que eu montei a segunda loja longe, né? Mas depois só teve que consertar isso, só chegou uma oportunidade. Como é que foi compensar esse erro de uma segunda loja longe da primeira? Isso é bastante interessante, Elisa, mas naquele tempo ninguém falava em logística, né? Ninguém falava em transporte ainda nessa história. Aquele tempo chamava carreto, né? Eu preciso de um carreto.
era carreto de carroça, carreto de caminhão, carreta de caminhonete. Era o que nós precisávamos, era um carreto. Vou fazer um carreto hoje. Então, não tinha ainda transportador ainda. Era tudo... Ou eu pagava, eu precisava de buscar uma mercadoria lá em Pirigui, no estado de São Paulo. Daqui eu tinha que arrumar um caminhão para fazer um carreto para mim. Era um carreto que eu fazia. Eu ia lá, carregava e vinha aqui, aí era assim por diante. Em São Paulo, nós ia de Kombi, né? Aí na 25 de março, na Santa Efigênia, né? Mas ia na Santa Efigênia comprar rádio, fiozinho, eram umas coisinhas, peça de máquina, né? Eu consertava uma máquina aqui, rádio, então era lá comprar a peça, porque era um lugar que vendia as coisas aí que eram mais que nós precisávamos. Antena de rádio, né? Naquele tempo não tinha televisão aqui ainda, então eram as coisinhas que a gente fazia. E de Kombi, né? Ou de ônibus era muito difícil, porque o ônibus demorava muito, porque ele ia parando em tudo quanto era rodoviária, tudo quanto era cidade. Então, era Kombi, era tudo fretado, era tudo o que nós chamamos de carreta, né? Então, aí foi. E até a 10ª loja foi desse jeito. Eu tinha uma loja em Douradina, outra lá no Mato Grosso, que dava 1.850 quilômetros, né? E não tinha nada no meio, mas saía daqui para ir lá. Então, aí abriu outra que era em São José dos Quatro Marcos, que aí dessa na outra, pela estrada, dava 800 quilômetros. E mais daqui lá dava 1.500. Então, era um problema sério. Mas, naquele tempo, parece que... Essa semana eu ainda dei num pedaço de estrada aqui, que hoje é asfalto. Eu falava, meu Deus, mas naquele tempo... Hoje eu estou de carro que anda 120 por hora, 110 por hora, e parece que demora. Aquele tempo eu andava de caminhão, parece que o tempo não corria, né? E parece que era uma coisa bastante assim. E quando eu olho lá, até a 10ª loja, era tudo uma longe da outra, tudo esparramado, porque era carreto, tudo era carreto. Aí começaram a falar em transporte, transportadora, e nasce transportadora aqui. Quando veio falar de logística, já foi aí nos anos da globalização. E aí, então, foi que nós começamos então, a consertar aquilo que a gente fez de errado. Aí, então, eu passava em Cuiabá, não tinha loja em Cuiabá. Eu ia 500, 600 quilômetros, 880 quilômetros para frente de Cuiabá, não tinha uma loja em Cuiabá. Loja em Campo Grande eu abri agora faz 1 ano e meio. Eu não tinha loja em Campo Grande, meus caminhões passavam ali todo santo dia. E aí a gente foi, então, poluindo. Eu chamo que nós foi poluindo a cidade para se juntar. Agora, hoje a gente chama uma logística muito séria, né? Então, hoje mudou esse mundo todo. Ficou muito mais, porque ficou tudo muito mais perto. Uma da outra, porque você carrega aqui, descarrega ali, descarrega lá, e o caminhão leva mercadoria para 10 lojas. No passado, tinha que ir só aquele carreto, aquele caminhão ia descarregar numa loja só, que era muito longe, né? Então, a pessoa, da vez que comprar a mercadoria, hoje, foi recebida daqui 15 dias. Agora, não. Agora, se abre depósito, quando a gente abre CD, que nós chamamos centro de distribuição, muitas vezes não é para dar lucro, mas sim para atender melhor o cliente, botar a mercadoria na casa dele muito mais rápida, né? Muito mais fácil. Então, isso a gente tem feito. Excelente, é muito importante você trazer isso, porque às vezes a gente comete um erro, mas, né, se consertar esse erro, pelo amor de Deus, tanto que aquela segunda loja distante hoje, né, a Gazin completou uma rede de mais de 300 lojas. Olha que coisa linda, né? Que marca espetacular que a Gazin alcançou. Agora, seu Mário, qual é a linguagem do varejo? É uma linguagem popular, tem que ser sofisticada? Traz um pouquinho dessa essência. Essa é a melhor coisa do mundo. É a coisa que eu mais sei fazer, viu? Eu sei. Varejo. Varejo é uma... Porque naquele tempo também não falava, né? Nós falava caixeiro. Né? O caixeiro é aquele que atendia em tudo quanto é lugar. Mesma coisa hoje, então, nós falamos de varejo. Né? O varejo cresceu. O varejo voou muitos anos, muito alto. Ele foi descendo, descendo e amadureceu. Né? Isso é como uma fruta. Ela produz lá em cima, depois ela vem, amadurece, ela vai chegar a cair no chão e vai ali, ela vai disseminando, né? E o varejo é o melhor negócio do mundo. Só para você ter uma ideia, Dias, para nós ter uma ideia, todo mundo que nos está vendo, você já tem conhecimento disso, mas para que os jovens vejam quantas pessoas que não estudam. Ele, não vou falar que ele é analfabeto, ele não sabe, ele não tem conhecimento do negócio. Porque ele tem a educação dos pais, da família, mas não tem da escola, do conceito de vida, do conceito de empresa, né? E passa a ser um belo vendedor, que nós chamamos aí o atendimento de loja e assim por diante.
Se a gente olhar aqui na minha cidade, é uma cidade pequena, hoje ela tem 8 mil habitantes, nessa época ela devia ter uns 6 mil habitantes, e aqui na Gazin tem bastante motorista. Então, os filhos desses motoristas, filhos de todo mundo, começou a não ir mais na escola, porque falar, eu vou parar de estudar, depois eu vou trabalhar de motorista para Gazin mesmo, ou trabalho de vendedor. Vou trabalhar de vendedor para Gazin. Eles viam aqui os pessoal que não era estudado, virar vendedor, virar gerente, virar diretor, outros viravam motorista de caminhão, também ganha bem hoje, e, de repente, duas profissões, Elias, que ficou fantástica no Brasil. Uma foi o vendedor, que é o varejo, aquele que mexe com o varejo, aquele que muda tudo, e o segundo é motorista de caminhão hoje. Quantos motoristas de caminhão hoje ganham muito mais do que advogado? Ganha mais do que médico? Ganha mais do que doutor aí, dentista? Ganha muito mais do que tudo. Então, era uma profissão morta até 10 anos atrás. Pois inventaram esse caminhão aí, o bitrem, tá? Todo mundo quer trabalhar com um caminhão grande, e hoje todo mundo aí tem um salário aí, motorista de caminhão é 5, 6 contos. Né? Então, veja aí o que tem acontecido. Fez essa transformação. E o varejo, gente, foi aí que foi também aqueles que ainda são mais, que falam mais, que vendem mais, foi com o varejo e foi com vontade. E hoje eu tenho aí vendedor que nunca foi na escola e ganha 10, 12, 13 mil reais por mês. Eu tenho uns aí que chega a ganhar 80, 90 mil por mês. Salário de Né? E diretor, não hein? foram na Salário de escola, e não diretor. foram na escola. É São verdade. pessoas que dão a vida para vender mesmo. Então, isso nós chamamos de varejo. Então, o varejo é uma coisa fantástica, uma coisa boa, porque nós temos que zelar dele. Né? E é uma coisa assim, o cara não deu para ser médico, não deu para ser advogado, não deu para ser escritor de livro, não deu para ser nada, é vendedor. É o varejista, né? O cara que está lá, ele monta a empresa, ele faz tudo ali. Então, isso que é coisa boa, que nós temos que ver isso, né? Com muito carinho. Eu vejo assim, o varejo é uma coisa bastante interessante, e olha, é uma coisa que não tem fim. Né? Todo mundo fala, ei, mas agora vai ter internet, é varejo. Você tem que ter lá atrás, o computador não trabalha sozinho, tem que ter alguém que está lá digitando. Né? E se ele quiser, ele pode vender um pouco mais. Né? Ele pode oferecer um produto maior. Né? Não tem jeito de não fazer. Né? Porque o computador não oferece nada. Quem oferece é quem tem que estar atrás dele. Muito bom, seu Mário. E é importante, sim, porque não tem hora para começar no varejo, né? Não tem hora para começar nas vendas. O senhor brincou que não dá para ser escritor, vai ser vendedor. Eu fui tentar ser vendedor, virei escritor, né? Então, pô, o meu já foi um caminho, um caminho inverso. Agora, seu Mário, tem gente que esconde meta. Não, tranca a porta aí, vamos fazer uma reunião fechada, não conta para ninguém, pelo amor de Deus, nós temos que fazer assim. O senhor é escancar a meta em tudo que é lugar. Presenteia as pessoas com roupa, com peças de roupa. Conta um pouco dessa história. Elias, com toda certeza. A meta é a coisa mais boa do mundo. Né? Mas era uma coisa assim também, se nós olharmos no passado, poucas pessoas se despertaram para isso. Com toda certeza, a minha meta está estampada nas paredes. Né? Você já viu, todo mundo aqui que já esteve aqui conhece. Mas eu fico triste, Elias, porque eu copiei muita coisa dos outros e ninguém quer copiar isso. Tem gente que tem vergonha de dar meta. Tem gente que tem medo da meta. E essa é uma coisa que não pode, sabe por quê? Porque a meta é. Tem muita gente que já arrancou mandioca aí, tem gente que vai apanhar um mamão, vai apanhar uma jabuticaba. Pera, vamos pegar um pé de jabuticaba que é mais fácil aqui. Né? O cara está lá, a jabuticaba está no pé. E se ele for lá, ele tem que arrancar ela do pé. Não tem que arrancar a jabuticaba do pé para que ele possa comer ela. Assim, gente, é a meta. A meta ela não está solta assim em frente da nossa mão. Ela está aqui dentro, ela está aqui dentro. Você não tem a meta, você tem que arrancar ela daqui, jogar ela para fora, né? Esparramar ela e botar lá, falar: o que é que eu quero de meta na vida? Porque quantos patrões nós estamos nos ouvindo hoje e não tem coragem de falar para o funcionário aonde ele quer chegar? Não tem coragem de falar para o funcionário que ele teve tanto de lucro, que o salário dele é grande, ou que é pequeno, que seja, qualquer coisa assim, mas tem vergonha, tem medo de falar. Não pode ter medo, tem que sempre botar para rachar. Se o seu funcionário não souber onde você quer chegar, como que ele vai te ajudar a você chegar lá? Como que ele vai te ajudar a criar o caminho para chegar lá? Né? Então, a meta, gente, eu falo assim que lá em casa eu levanto uma meta,
tomo café com a Beta, almoço com a Beta, tomo café depois com a Beta. Agora tem um rapaz aqui tomando café perto de mim, aqui, o Maurício, né? E vou jantar, janto a Beta. De noite eu durmo com a Beta. Agora eu tô meio velho, a Beta de vez em quando de noite faz um pouquinho, mas ainda dá. Ainda dá. Sensacional. E olha, pessoal, para que vocês entendam, o seu Mário realmente, né, a Gazin, ela coloca as metas em todas as paredes ali, inclusive produz peças íntimas, aventais, lenços, né, e presenteia as pessoas, os colaboradores, para que, como o seu Mário disse, para que as pessoas vistam essa meta que elas vão ter. Daqui a pouco a gente está encerrando, infelizmente, esse papo que a gente ficaria aqui horas, mas a gente sabe, né, eu acompanhei, o senhor sabe melhor do que eu ainda, como é duro, né, para uma empresa como a Gazin, que tem lojas aí, né, no Mato Grosso do Sul até o Pará, né, com essa diferenciação tributária que tem aqui. Nós estamos já de olho nessa reforma administrativa, fiscal, faz muito tempo. Está perto de acontecer ou ainda vai ficar naquele sonho não alcançado? Elias, tem hora que eu penso sim que vai acabar, né? Porque, na verdade, é 2022, é o ano que vem. O ano que vem acaba todos os incentivos para o varejo. Nossa Senhora. Pô, né? Em 2030, acaba para as indústrias também. Gente, olha, se você imaginar, se de fato isso acabar, a arrecadação de imposto do governo ele vai num dia para o outro. Ele vai dormir pobre no outro dia. E a arrecadação vai fazer isso. Né? Porque tem incentivo esparramado no Brasil. Tem lá a diferença de imposto. O incentivo eu até fico quieto. Porque muitas empresas sabem aproveitar ele para fazer crescer. Outros bota ele, desvia ele fora e depois ele acaba, inclusive, com a empresa. Quantas empresas perdeu o incentivo porque não cumpriu aquilo que prometeu? Porque quando a gente recebe um incentivo, você assina um TAC. Eu botei aqui o nome de TAC. Você assina um TAC e você tem que cumprir na risca. É a mesma coisa você ter um filho fora do seu casamento e não pagar a pensão. Né? Você está preso mesmo. A pessoa bota você na cadeia. Então, o TAC é uma coisa que você tem que respeitar. Aqui nós temos uma placa ali no nosso escritório que está lá. Nós temos incentivo disso, 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 disso. Vence tal dia. Bom, no estado, escrever aqui, MS. Nós prometemos de empregar 1.000 pessoas no ano de 2020. E no 2000, eu vou lá, por exemplo, no mês de outubro, e olho lá, porra, mas eu só empreguei 880. Por que eu não empreguei 1.000? Isso é uma coisa. Tem que empregar 1.000. Você prometeu isso, você tem que fazer. Eu prometi de melhorar o investimento em loja, fazer loja mais bonita, ou comprar prédio, ou fazer a coisa, fazer o investimento. O incentivo nada é para fazer você criar mais emprego e fazer com que você fique mais sólido e mais resistente a qualquer. Né? Então, é isso que tem. Então, tudo está programado. Eu já vejo assim no sistema tributário, que acaba em 2022, mas já tem alguns estados trabalhando para dar mais prazo, para acho que chegar ao ano de 2030, junto com a indústria. A diferença que mata um pouco é o ICM. Né? Um estado um valor, outro estado outro. Eu já podia quase ser tudo igual. Né? Todos os ICM igual. Um ICM só. Porque tem muita diferença. Por exemplo, o petróleo num preço, no outro estado custa. Mesmo, por exemplo, quando eu tenho um gerente meu que vem lá do Acre, e ele vem ser gerente aqui no estado do Mato Grosso do Sul, ele fala, puxa vida, mal, vocês vendem mercadoria cara demais aqui é muito caro. Aqui é mais caro do que lá, porque lá é mais barato, porque o imposto é menor do que aqui. Né? Essa diferença faz com que muda muito aí o conceito. E eu acho que tinha que mudar também essa burocracia que nós temos. O tipo de imposto ser transformado em 2 impostos. Um de venda e o outro de imposto de renda. Como tem no mundo todo, que é mais ou menos assim. Né? Um criando o outro para esse faz isso, esse faz isso, esse faz aquilo, esse faz aquilo. No final, acho que eles não estavam fazendo mais nada, de tanto sistema que eles têm de arrecadação. Né? Então, tinha que ficar imposto para o comércio ou indústria, tem que ser um só, o imposto de venda e o imposto de renda.
Então, tem muita coisa ainda que pode ser mudada. Seu Mário, que alegria ter o senhor aqui. É. Puxa vida, obrigado pela confiança de sempre, pelo carinho de sempre. Parabéns pelas conquistas alcançadas. 2019, a Gazin foi eleita aí a melhor empresa do varejo do Brasil, no prêmio da revista Exame, 300 lojas, enfim, um monte de coisa ainda para ser conquistada. E, para encerrar, eu quero que o senhor deixe uma mensagem, né? E contando para a gente se ainda falta alguma realização para o Mário Gazin, que mensagem o senhor deixa para a gente que acompanhou essa conversa deliciosa aqui, bastante instrutiva no Biografias? Elias, o que eu posso falar? Eu esperar mais alguma coisa, é como eu passo lá olhar para aqui todo dia, eu tenho ainda que melhorar. Eu já estou velho, né? E a única coisa que eu falo, assim, de vez em quando o cara fala, a terceira idade é boa, se um cara falar para mim que a terceira idade é boa, eu dou um burro nele. Isso não é bom, né? Bom é ser jovem com dinheiro, né? Trabalhar muito quando é jovem para ter dinheiro, um pouquinho quando você está aí com uns 40, 50 anos, ter dinheiro. Do resto, estudar muito, eu acho que precisa estudar muito, ter uma educação de casa, porque todo mundo fala assim, eu vou botar meu filho na escola, para ele ter educação. Não, a escola não dá educação para ninguém, a escola ensina. Educação é em casa, né? Então, nós temos dois tipos, a educação de casa e a escola que ensina. Tem ensinamento. Para mim, Elias, eu não preciso de mais nada, mas a pior coisa do mundo é você morrer sem fazer nada. Gente, tenha muita fé. Eu acho que a fé é muita coisa boa, mas põe a mão na massa. Não fica só esperando que o dinheiro não caia do céu. Ele não vai cair nem hoje, nem amanhã e nem depois, né? Vai ser na luta sua, no seu sacrifício que vai fazer você ter uma vida muito melhor e muito mais tranquilo com aí que nós chamamos na terceira idade, né, que não é boa. Mas que vamos viver ela, se Deus quiser. Olha, parabéns, seu Mário. Elias, Deus te abençoe. Amém. Para quem não sabe, o senhor Mário, infelizmente, não teve a oportunidade de estudar na infância, mas ele foi se formar em administração de empresas como ouvinte. É um dos homens mais cultos que eu conheço, porque lê demais, sabe falar de tudo. Impressionante. Que coloca um assunto na mesa, esse homem fala e dá uma aula. Então, parabéns, seu Mário, pela sua história, né? Um carinho enorme pelo senhor. E Biografias é assim, a gente conta até hoje. E depois vai contando o resto, vai atualizando, né? Tá bom? Um beijo carinhoso. Mas ainda tem sempre aparece mais um. Sempre aparece mais uma para contar. Sempre tem, com certeza. Deus te abençoe. Amém, a gente vai colocando páginas. Portanto, aqui Obrigado. o seu Mário Gazin, fundador do grupo Gazin, conosco aqui no Biografias. Obrigado pela audiência, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau.